Boa noite, a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Bem-vindos os que estão apostos, preparados para a transmissão de nosso estudo final de 1 Tessalonicenses. Hoje estamos encerrando a nossa carta, sobre a qual estivemos debruçados aí nestas últimas semanas, nestes últimos meses. E agora estamos chegando ao final desse estudo, dessa carta tão rica e tão elucidativa, muito especialmente no que diz respeito aos seus dois pontos centrais de abordagem do apóstolo em termos da doutrina para os Tessalonicenses e para toda a Igreja de Cristo, santificação pessoal e a volta do Senhor e a nossa preparação para a volta do Senhor. Hoje, então, é a nossa abordagem com fechamento final. Já estivemos explicando, e eu só vou repassar isso aqui de forma muito ligeira para não gastarmos um tempo indevido, mas já estivemos explicando que nós tivemos que entrar na segunda carta por conta do assunto da parousia, e os demais assuntos da segunda carta já estão absorvidos, eles são repetidos por Paulo com poucos mais detalhes na segunda carta, eles já estavam sendo trabalhados na primeira carta, de maneira que não precisaremos fazer um estudo extensivo na segunda carta aos Tessalonicenses. Portanto, hoje, voltando ao capítulo 5 de 1 Tessalonicenses, a partir do versículo 12 até o final, fechamos o estudo das duas cartas, fechamos o estudo de Tessalonicenses, e aí aguardaremos para a partir de fevereiro, querendo Deus, começarmos o estudo aos Gálatas, como tem sido prometido, e é o nosso desejo de preparação também. Portanto, eu convido os queridos a abrirem suas Bíblias na primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 5, eu farei a leitura desse longo texto aí, que é o texto final, até o versículo 28, a partir do versículo 12, e faremos a abordagem, então, de toda esta parte de fechamento da carta, e aí eu vou ocupar um pouquinho mais do seu tempo para que a gente possa esgotar o assunto da carta em si, né? Não a temática, porque a palavra de Deus supera toda e qualquer tentativa nossa de exame. Mas nós vamos então fazer a nossa leitura devocional, a nossa leitura mais profunda da carta a partir do versículo 12. Lendo então, na Nova Versão Internacional de que eu me sirvo: agora lhes pedimos, irmãos, que tenham consideração para com os que se esforçam no trabalho entre vocês, que os lideram no Senhor e os aconselham. Tenham-nos na mais alta estima com amor por causa do trabalho deles. Vivam em paz uns com os outros. Exortamos vocês, irmãos, a que advirtam os ociosos, confortem os desanimados, auxiliem os fracos, sejam pacientes para com todos. Tenham cuidado para que ninguém retribua o mal com o mal, mas sejam sempre bondosos uns para com os outros e para com todos. Alegrem-se sempre, orem continuamente, deem graças em todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Não apaguem o espírito, não tratem com desprezo as profecias, mas ponham à prova todas as coisas e fiquem com o que é bom. Afastem-se de toda forma de mal, que o próprio Deus da paz os santifique inteiramente ou por completo, como dizem as antigas versões. Que todo o espírito, a alma e o corpo de vocês sejam preservados ou conservados irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, ou plenamente irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Aquele que os chama é fiel e fará isso. Irmãos, orem por nós. Saúdem todos os irmãos com beijo santo, com ósculo santo. Diante do Senhor encarrego vocês de lerem esta carta a todos os irmãos. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja com vocês. Meus queridos irmãos, estamos chegando ao final deste ano de 2023 e também ao final em nossas transmissões de live, porque vamos dar agora aí um espaço até a segunda metade de janeiro. Nós estaremos então tendo aí um recesso para a preparação de trabalhos, descanso necessário e as coisas que precisamos cuidar. E aí, coincidentemente, fechando o ano, estamos fechando a carta. Foi um encontro feliz do final da carta com o final do ano, de forma que a gente possa fazer esse fechamento hoje. E nestas últimas considerações, nós temos que pontuar o fato de que
ela segue, ou a finalização dela segue nos moldes da segunda. Por isso dissemos que a semelhança e a absorção dos argumentos é de tal ordem que basta a gente ficar com esse fechamento aqui da primeira carta. Ali também o apóstolo, após dar as orientações doutrinárias concernentes à parousia, ali que eu digo é na segunda carta, também ali, após dar as orientações a respeito da parousia, a segunda vida de Cristo, ele exorta os crentes a uma vida de esperança, que acompanhe essa esperança com a dignidade que ela deve ter. Este é um ponto que eu quero considerar aqui com os irmãos. O que temos aqui diante de nós, já a partir do versículo 12, indo até o versículo 24, são pontuações sobre conduta cristã, mas atrelada ao discurso, ensino, doutrina, que ele vem fazendo com tanta ênfase desde o capítulo 4, versículo 13, vocês nos acompanharam sobre a vinda de Cristo. Na segunda carta, quando ele volta ao tema no capítulo 2, ele vai fazer também o fechamento da carta nessa mesma temática. Ou seja, depois de ter falado sobre essa esperança que guarnece a nossa confissão, a magna esperança da fé cristã, que é a volta de Cristo, que faz toda a diferença entre a visão da vida para o homem que está perdido, o homem que não tem Cristo, o homem que não teve um encontro com Deus na cruz, que não é filho de Deus pela fé, e nós, que experimentamos todas estas coisas por causa do grande, glorioso operar do Espírito Santo que nos regenerou, nos fez nascer de novo, nascemos de novo pela obra de Cristo na cruz do Calvário. A distante diferença, a abissal diferença entre nós e os demais está na forma como podemos e devemos ver o futuro. E é importante a gente falar isso, né, justamente nos últimos dias de um fechamento de calendário, porque há todo um sentimento místico e misticista que envolve todas as espécies de culturas e homens no mundo, ainda que o calendário seja diferenciado, ou melhor, o calendário oriental, o calendário asiático, é muito diferente do calendário ocidental, impregnado das formalidades cristãs, mas ainda assim todos eles também têm a rolagem, a passagem do calendário, a mudança do número do calendário, mudança do ano. E esse misticismo se vê em todas as culturas, até entre os cristãos do Ocidente, de maneira que carrega de uma expectativa quanto ao novo, desejos, esperanças, temores, como se de fato a vida fizesse essa transição, fizesse essa passagem, o que é estupidamente fora da realidade, é irracional. O fato de que nós temos um calendário que foi fixado e inventado, totalmente artificial, é o nosso calendário solar, não é? Estabelecido pelo Império Romano, ele é totalmente artificial. Esse calendário, o fato de ele fazer uma virada do dia 31 de dezembro para o dia 1º de janeiro, então ele vira um novo ano, apesar do fato de que nossa vida é marcada por anos, ele é totalmente fictício, ele é totalmente irreal. E ainda em cima dessa realidade irracional, criamos o misticismo. E aí é muito interessante a gente, justamente neste momento, depois de termos passado aí 3 semanas falando sobre a volta de Cristo, considerar essa tremenda distância que existe entre nós e os demais. Por quê? Porque o homem no mundo, quando digo homem no mundo, eu estou dizendo o homem que nada entende da volta de Cristo e nada espera, mesmo a igreja medieval, nem discute o assunto, dele não entende nada, nem quer saber. Esse homem, ele mede a história na base do deixa a vida me levar. O homem sem esperança, o homem sem o Espírito de Deus dentro dele, o homem que não crê na palavra de Deus como autoridade máxima na questão da fé e como palavra de Deus, ele entende a história como cíclica. Todos eles. Dos filósofos aos religiosos do misticismo mais tenebroso que puder haver, eles veem a história como cíclica. Ou seja, ela está sempre se renovando, se refazendo, se recuperando e voltando aos mesmos pontos. A história traçada por Deus e de que a Bíblia fala para nós não é cíclica, ela é linear. Ela teve um ponto de início, um ponto de partida e terá um ponto final. E neste aspecto, por ser linear e não cíclica,
Ela tem uma evolução, em alguns aspectos ela evolui, não quero dizer que ela volta atrás, é que ela se torna mais primitiva, mas a verdade é que ela avança em direção ao clímax. E porque tem um clímax adiante, vai havendo uma evolução. É pacífico isso. É só uma questão de observar a história, e é evidente. O homem da modernidade, cumprindo a profecia de Daniel, por se multiplicar a ciência se multiplicará. O homem da modernidade, ele tem uma capacidade de compreender a vida, de discutir a vida e de conduzir a vida, e recursos incomparavelmente superiores aos das gerações mais antigas. E quanto mais antiga, menos recursos, não é verdade? Talvez até mais eficácia, mas menos recursos. Porque, na verdade, isso se chama progresso, nós avançamos numa direção que nos viabiliza meios de superar limites. Eles vão sendo superados. O homem entende que isso é uma evolução e que só cresce, mas na verdade essa evolução corre para um fim. A história não se expande no sentido de que há melhoria da dignidade humana. Não. Segundo a Bíblia e segundo a realidade da vida, por maiores que sejam os conhecimentos, as filosofias, a expansão da ciência, o homem regride moralmente, cada vez mais. O homem do século XXI é moralmente incomparavelmente pior ao do primeiro século. E quanto mais saber, mais condenado ele está. Porque menos justificativa tem para o seu primitivismo, para a sua bestialidade e coisas semelhantes. A história é cíclica para eles. Para nós é linear. E porque ela é linear, a nossa esperança corre na direção de que o Senhor vem dar um ponto final a esse estrago que foi feito, que está sendo feito e que vai piorar cada vez mais, e fazer tudo novo. Novos céus e nova terra nos quais habita a justiça. Deus deu ao homem a oportunidade de conduzir a sua história, de conduzir o planeta, de conduzir a vida, e ele degradou com tudo. A gente não precisa ir muito longe. A gente não precisa fazer uma avaliação, uma retrospectiva, considerando milênios. Não, meus amados. Nós temos aí um pouco mais de 80 anos de uma degradação que superou os milênios anteriores da história da humanidade, sabe? Basta que você se informe, pesquise. 80 anos da nossa história atual conseguiu produzir e destruir o que milênios construíram em 80 anos. A começar pela contaminação do nosso quintal, do nosso ar, da nossa água e etc. Mas eu não estou aqui mais discutindo a vinda de Cristo, nem entrando nesse aspecto. Eu quero apenas mostrar para você que é uma coincidência feliz que no fechamento do ano nós estejamos considerando a nossa esperança quanto ao futuro. Eu olho lá para frente e tenho que dizer Maranata, Maranata, que não só suplica, ora vem Senhor Jesus, mas que também comunica, vem, o Senhor Jesus vem, ele vem. Ele precisa vir. Até por conta de ainda achar igreja, porque ele mesmo disse, acharei porventura fé na terra. Até para que ainda ache igreja, ele precisa vir. Precisa vir. E nós precisamos ir. Então, meus amados, é importante saber que o que Paulo faz aqui nesta carta e na segunda, e o que nos cabe nesta carta, é fechar o assunto sobre a esperança do nosso futuro, a nossa visão lá para frente da história linear, com as recomendações do que deve acompanhar com dignidade essa esperança. Então a diferença que existe entre nós e os outros é que eles podem se degradar, mas nós devemos viver em função da esperança que temos. E para viver em função da esperança que temos, nós temos de ter uma dignidade ou uma vida digna dessa esperança. Lembra, ele começou tudo isso falando sobre a ressurreição para dizer, não quero que vocês fiquem como os demais que não têm esperança. Isso vale para nós quanto a todos os outros aspectos da vida, independente do luto. Não temos o direito, nem temos porquê conduzir o trato da vida odierna, da vida cotidiana, como os demais que não têm esperança. Nós temos uma viva esperança. Cristo vem. E ele vem para buscar uma igreja que tem que estar viva, ativa e santa. Viva, ativa e santa. Essa igreja somos nós.
Por isso ele fecha essa argumentação falando sobre a questão da santificação pessoal. Exorta os cristãos a uma vida de esperança que acompanhe com dignidade essa esperança, a dignidade que ela deve ter, com santificação pessoal consciente, que aqui ele subdivide em santificação no trato da comunidade, no trato fraterno, no trato de irmão com irmão na igreja. Aí você tem isso nos versículos 12 a 15, santificação pessoal no trato com os valores eternos, a maneira como tratamos das coisas que nos foram confiadas em termos espirituais, a palavra que nos foi revelada, as promessas, versículos 16 a 22, e por último, a santificação integral, que tem um concurso divino, é evidente, tem toda uma atuação de Deus, que ele coloca aqui em caráter de aviso e promessa, versículos 23 e 24. Então nós vamos começar justamente pensando nessa santificação fraterna, ou santificação do corpo de Cristo, dos crentes no trato com a igreja, com os outros irmãos. Tem a ver com viver a esperança da parousia no convívio cristão. São os versículos 12 a 15. Eu vou voltar à leitura deles para que fiquem bem ratificados aqui. Agora lhes pedimos, irmãos, que tenham consideração para com os que se esforçam no trabalho entre vocês, que os lideram no Senhor e os aconselham. Tenham-nos na mais alta estima com amor, por causa do trabalho deles. Ora, ele está falando de que nesse trato, a santificação nesse trato tem a ver com o trato com os dons ministeriais. Versículos 12 e 13. Eu não quero reduzir isso ao conceito pastor, ministro do evangelho, pastora, líderes. Mas é fato, quando nós caminhamos ali por Efésios capítulo 4, que Paulo deixou claro que Deus deu dons à igreja, dons aos homens, e dotou a igreja com dons ministeriais, que são homens e mulheres eleitos, escolhidos por ele, preparados por ele para treinar o corpo de Cristo, para preparar o corpo de Cristo. Independente das individualizações, a questão é que nós estamos recebendo aqui uma mesma recomendação que o autor de Hebreus também faz aos hebreus, aos cristãos hebreus, quanto a terem os que lhes ministram em grande estima e honra. Porque Hebreus diz para que não façam isso gemendo, sem alegria. É evidente que, volta ao caso, para não falar de particularizações, nós temos de considerar o dom pelo dom. A liderança cristã foi colocada para preparar homens e mulheres para uma vida cristã que Deus aprove. Isso é muito importante. Paulo usa exatamente o verbo aprovar para falar da conceituação de Deus sobre a nossa maneira de viver. E há uma ligação, uma resposta, há uma avaliação, eu penso, de Deus para com o crente na medida da resposta que ele dá ao que ele recebe de orientação espiritual. Não estou falando de cultura espiritual. Você não precisa de um pastor, de um missionário, de um evangelista para ter cultura espiritual. Você pode fazer o exame da Escritura por si mesmo. Mas o seu treinamento espiritual depende muito da intervenção desses dons espirituais, o nosso treinamento. A Bíblia, o Evangelho todo se apoia no princípio do discipulado. Há um discipulador, que a Bíblia chama de mestre, e há um discípulo, que a Bíblia chama de aprendiz. Essa é a estrutura pedagógica do Evangelho. Sempre necessitamos ter alguém que esteja nos ensinando, e é evidente, estamos falando de vida, de modelo, de forma. Estes, segundo a exortação da palavra de Deus, e aqui o apóstolo também, precisam ser considerados com toda a consideração, porque são os que nos lideram no Senhor e nos aconselham. Precisam ser recebidos em mais alta estima e com amor por causa do trabalho que fazem, não pela pessoa que são, a não ser que conquistem isso pela maneira de ser. Isso fala de santificação. Então a santificação começa pela resposta que o discípulo dá ao seu orientador.
a forma como ele ouve, acata o que ouve, entende que vem como um conselho do Senhor e pratica o que lhe é orientado a fazer. Depois nós vamos ter, a partir do versículo 16, a santificação no que diz respeito ao trato com os valores eternos. Ele ainda está falando quanto aos mais fracos. Ele falou dos líderes, agora ele vai falar dos versículos 14 e 15, o trato que devemos ter com os mais fracos. Percebe a colocação que parece díspare? Ele fala do líder, e aí pressupõe-se que o líder é aquele que tem mais maturidade, então ele está mais forte do que aquele a quem ele lidera, mas depois ele vai falar no outro extremo do mais fraco, aquele que é mais fraco do que nós somos, do que nos entendemos em termos de fraqueza. E fraqueza aqui tem a ver com, a palavra é astenia, é uma espécie de crise aguda de anemia na alma. Fraqueza aqui tem a ver não com o crente que vive de pecado em pecado, indo de abismo em abismo, não. Tem a ver com aquele que é mais lento, com aquele que responde mais devagar. Tem a ver com aquele que não consegue acompanhar os passos, por problemas particulares, pessoais, por dificuldades, por impedimentos à sua volta, por ser novato também. Há uma série de situações que concorrem para criar enfraquecimento. Contexto que produz abatimentos, perseguição, tentações. Ninguém pode pretender que todos tenham o mesmo nível de experiência cristã e dentro de uma mesma comunidade, todos vivem num patamar de bem-estar e de bonança espiritual que produza as respostas com a mesma fluência, com o mesmo nível. Não. É bem verdade que quanto mais aflito o crente, melhor resposta ele dá. A Bíblia diz e a experiência prova. Mas é fato que elementos externos e pressões externas produzem dificuldade para esse caminhar. Trazem embaraços, muitas vezes. Bem, eu tenho absoluta memória de como foi difícil para mim, meus primeiros meses, anos, e especialmente meses, na caminhada cristã. Dada a minha origem, dado o meu ambiente, dada a perseguição dentro de casa. Eu lembro de um rapazinho a quem evangelizei no extremo sertão do Nordeste, que se encontrava conosco, os discipuladores, escondido da mãe, para ler o Novo Testamento que os Gideões Internacionais lideram naquela cidade. Ele tinha de fazer debaixo da sua coberta, com lanterna, para que a mãe não ouvisse lendo o Novo Testamento dos crentes. Sentia uma necessidade imensa de estar nos cultos, era proibido. Portões eram fechados, porta com cadeados, a chave escondida, para que ele não fugisse para participar da reunião dos crentes. É evidente que ele lutava para prevalecer, mas passava fome espiritual. Isso produz fraqueza. E há aqueles que são fracos por situações inerentes, por conta de suas próprias tentações. O que Paulo está dizendo é que a esperança da vinda tem que nos influenciar a esse respeito. Pedro diz que por causa da esperança da vinda de Cristo, nós nos santificamos. Isso é um ponto de extrema importância para ser observado. A esperança da vinda de Cristo me levar a ter santificação pessoal. A atentar para as advertências do próprio Senhor Jesus, de Paulo e de Pedro, quanto ao fato de que devo vigiar a respeito daquele dia. Já consideramos isso aí. E nessa santificação pessoal, não podemos deixar de considerar os mais fracos. Então ele diz assim: advirtam os ociosos, quer dizer, aqueles que se encostam nos outros e não querem produzir nada por si mesmos. Confortem os desanimados, os que estão com as almas abatidas. Olha, e é disso que estamos falando. Confortem, ele diz. Leve-lhes alento, renove-lhes a esperança, proporcione meios para que ele possa ter motivo de alegrar-se e de crer e de confiar. Auxiliem os fracos. É bonita a linguagem, porque ela fala, sabe, de bengala. É você ser bengala dos mais fracos. Auxiliem os fracos. O autor de Hebreus diz: faça caminho direito para que não erre esse caminho, nem aquele que está tropegando, claudicante. Sejam pacientes para com todos. Exercitem paz no trato de uns com os outros.
Depois ele vai falar da santificação no que diz respeito às questões eternas. E aqui a gente tem que se deter um pouco mais de tempo, é a partir do versículo 16. Mas eu ainda quero passar no 15, quando ele diz assim: tenham cuidado para que ninguém retribua o mal com o mal, mas sejam sempre bondosos uns para com os outros e para com todos. Na individualidade, na coletividade, que haja exercício de bondade. Por quê? Porque o Espírito de Deus que é bom habita em nossos corações. E dar espaço para a bondade é, no mínimo, o diferencial que diz a que tipo de povo pertencemos. E qual é o vínculo que nos leva a estar associados. Tenho tido a experiência de ver, em meio às fraquezas dos crentes, alguns irmãos se despontarem como aqueles que se preocupam com o outro, ainda que o outro não lhe chame a atenção de forma pessoal quanto às suas necessidades. É muito bonito, porque a gente lê o texto de Atos dizendo, quanto à igreja de Jerusalém, não havia necessitado algum entre eles. Louva a Deus, porque ainda podemos ver alguns correndo atrás de suprir essas faltas e de ter esse cuidado. Mas a partir do versículo 16, nós temos um aspecto bem diferenciado quando ele vai falar da santificação no que diz respeito às questões eternas. É importante que a gente entenda que se trata de santificar-se quanto às questões eternas. Mas eu chamo a sua atenção para o fato de que os nossos distribuidores do texto, você tem que lembrar que o texto saiu da mão de Paulo, como todo o texto da Bíblia, fosse da mão de Moisés, os profetas, João, Paulo, Mateus, Lucas, era um texto inteiro, completo. Alguns textos não tinham pontuação alguma. A maioria no Novo Testamento é escrito com maiúsculas. Isso aí trouxe dificuldades para o entendimento do texto no original. E aí houve alguém que há muitos séculos passados subdividiu os textos antigos, não só os da Bíblia, em capítulos e versículos para facilitar a leitura e o entendimento do texto. E a gente já falou sobre isso em outras oportunidades. Muitos erros foram cometidos, mas houve mais acertos do que erros. E neste particular, quando o divisor do texto, que dividiu em capítulo e versículo, chegou nesse trecho aqui do capítulo 5 da carta, ele fez algo muito, muito interessante. Ele pegou cada argumento e o isolou de um versículo. Entende? Olha só, eu poderia esquecer, e você também, essa numeração que vai de 16 até 22, esquecer que o númerozinho está aí e ler isso aí como um parágrafo só. Alegrem-se sempre, orem continuamente, deem graças em todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Não apaguem o espírito, não tratem com desprezo as profecias, mas ponham à prova todas as coisas e fiquem com o que é bom, afastem-se de toda forma de mal. Mas ele teve o cuidado de pontuar, botar um númerozinho para cada argumento desse, de maneira que eles saltam aos nossos olhos, como que fossem interdependentes, não só, como tendo uma carga de importância tão singular que precisavam ser vistos e lidos de forma bem particular, bem individualizada. E é o que se impõe sobre nós, porque quem fez a divisão aqui estava absolutamente certo. É muito bonito, porque no que diz respeito às coisas espirituais, que nós chamaríamos de, e devemos chamar de, santificação no trato com as questões eternas, ele está nos mostrando dos versículos 16 a 18 uma vida cheia do Espírito. Remonto você a Efésios capítulo 5, a partir do versículo 18, onde o apóstolo diz que devemos estar cheios do Espírito. Encham-se do Espírito, cantando entre vocês com salmos e hinos, tarará, vai por aí afora, não é? Aqui ele vai falar de pontos que apontam para uma vida cheia do Espírito, que só é possível quando você está cheio do Espírito. Você só vivencia essa realidade aqui uma vez cheio do Espírito. Alegrem-se sempre. Alegrar-se ocasionalmente, alegrar-se no dia 24 de dezembro, alegrar-se no dia 31 de dezembro.
Alegrar-se no dia do seu aniversário, alegrar-se quando você ganha alguma coisa toda especial, quando você recebe um aplauso merecido. Isso tudo é natural e é comum a qualquer ser humano. O diferencial está naquilo que se apresenta diante de nós. Alegrar-se sempre. Porque isso significa ultrapassar circunstâncias. Isso fala de uma alegria que não está atrelada a estímulos externos. Esse é o ponto. A alegria, no geral, a resposta do ser humano a alegrar-se, no geral, está diretamente ligada a uma ação e reação. É reação a um estímulo externo. Mas Paulo está falando de coisa totalmente diferente. Quando ele diz alegre-se sempre, ele está falando de uma vida no Espírito. Lembre, quando ele abre aquela galeria de frutos do Espírito, ele fala da alegria, mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz. Por isso que exorta os crentes de Filipos, a se alegrarem sempre. Diz outra vez, e não me canso de dizer isso a vocês, se regozijem sempre, se regozijem. A alegria vem do Espírito, a Bíblia mostra o próprio Senhor Jesus exultando no Espírito, enchendo-se de alegria do Espírito, e ele está dizendo, alegre-se sempre. É uma alegria que consegue prevalecer e permanecer, mesmo em meio à dor mais agressiva. Alegre-se sempre, é preciso estar cheio do Espírito. Isso fala de santificação de vida. Orem sem cessar, na minha versão está orem continuamente, já discutimos isso em outras oportunidades. Lembramos aí um cântico muito bem inspirado, que baseado nisso aqui foi colocado aí em nossas bocas há tão pouco tempo. Este é o meu respirar. A oração como um respirar diante de Deus. O orar sem cessar que é possível ao crente bíblico, porque você pode ser cristão não bíblico, e o cristão não bíblico ele está preso a rituais, está preso a dogmas. E aí ele vive a sua vida de acordo com esses rituais e dogmas. Então tem lugar, tem hora, tem dia para a sua devocional. O cristão bíblico, ele sabe que ele não tem templo, lugar, nem hora. Aí ele pode orar sem cessar. Em qualquer lugar e em todo momento. E esta é a mais sublime experiência da vida cristã, a mais dinâmica, a mais extraordinária, a mais diferenciada. Não preciso estar diante de uma imagem, não preciso estar num determinado lugar, não preciso ter palavras decoradas, não preciso ter um texto lido ou uma cartinha que eu leia para reproduzir algo que é um ramirrão, uma mantra, que se Deus fosse ouvir estaria cansado já depois de milênios de repetições. Não. Orar sem cessar é como meu respirar, fala da minha liberdade espiritual, liberdade plena, cristã. Contato contínuo com o Deus com quem eu posso me comunicar onde quer que seja e diante de quem quer que seja. Orem sem cessar. E aqui tem um ponto que eu quero frisar antes de passar para o seguinte, de suma importância. Só o crente cheio do Espírito ora sem cessar. Porque, na verdade, orar todos oram, até o incrédulo. Quando ele diz, ai meu Deus, ele está orando. Ainda que não saiba exatamente a que Deus ele se refere. Mas vida de oração só o crente cheio do Espírito tem. Orar sem cessar é só para quem é espiritual, para quem está cheio do Espírito de Deus. Se vida de oração só quem tem o Espírito Santo faz, imagine orar sem cessar. É preciso estar na plenitude do Espírito. Em tudo dai graças, você tem aí o versículo 18 na sua versão, deem graças em todas as circunstâncias, é como diz a minha versão que dilata mais o significado do texto. Santificação numa vida cheia do Espírito. Pois bem, aquela colocação orar sem cessar, ela aponta para uma dependência espiritual. Porque veja, nós costumamos fazer orações pontuais, isso é mal. Eu tenho que ter um motivo para orar. E aí, geralmente, isso se restringe à ideia de pedir, petições. Se eu tenho por que pedir, eu oro. Se eu não tenho por que pedir, eu não digo nada para Deus. Mas se de fato eu tenho consciência da minha dependência espiritual, a dependência de Deus em tudo aquilo, até naquilo para o que eu tenho resposta, eu acho que tenho controle, isso fala de dependência e de orar sem cessar. Aí eu oro. Independentemente de pedir, eu oro como quem respira, ou como quem suspira, mas oro.
Outro tanto é o dar graças em todas as circunstâncias, como minha versão diz. Dar graças em tudo. Ser grato em todas as coisas porque, por crer firmemente na magna declaração de Paulo em Romanos 8:26, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados pelo seu decreto, ou Deus opera em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, como diz a nova versão internacional. Quando eu tenho consciência disso, quando eu minimamente creio nisso, eu dou graças em todas as coisas. E ele faz um reforço aí muito grande, né? Esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus, e é evidente, já dissemos isso em outra oportunidade, esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus, não diz respeito apenas em dar graças a tudo, mas alegrar-se sempre e orar sem cessar também. Depois, uma outra pontuação ele vai apresentar aí, é quanto a sermos discernitivos. Santificação quanto a termos discernimento, sermos discernitivos, ou seja, mente acurada quanto às coisas espirituais, mente elevada. Lembram do conselho de Paulo em Filipenses, capítulo 4, versículo 7? Tudo aquilo em que tiver louvor, que for nobre, tudo aquilo que for de boa causa, seja isso que ocupe o pensamento de vocês. Pois bem, ele aqui chega para nós, para falar de uma mente atilada, uma mente voltada para as coisas espirituais. Ele começa dizendo, não apaguem o espírito. Era muito importante que ele dissesse isso para os crentes de Tessalônica, porque eles estavam sendo bombardeados por aqueles que até mesmo falsificavam mensagens escritas dizendo que tinham sido enviadas pelo Paulo. E a igreja, naquele tempo, você há de lembrar, ela vivia das profecias. Porque as profecias estavam formando a revelação escrita de que usufruímos hoje. Lembremos, o fundamento da igreja era apóstolos e profetas. A igreja tinha seus profetas, e os profetas produziam doutrina através da profecia, mas isso não impedia o fato de que falsas profecias surgissem. E a igreja era bombardeada por profecias verdadeiras e falsas profecias. Ficar com qual? De que maneira? Qual era a tendência dos que se decepcionavam, dos que descobriam que tinham sido enganados ou que estavam diante de um falso profeta, ainda que com cara de piedade extrema? Era recuo. Ainda hoje a gente convive com esse tipo de coisa, pessoas, crentes, igrejas inteiras, que com medo do mau uso, do uso carnificado, carnalizado dos dons espirituais, os rejeita num pacote só. Isso já acontecia na igreja do primeiro século, e aqui está uma advertência de Paulo exatamente por isso. Na verdade, os versículos 19 e 20 deveriam compor uma mensagem só. Não apaguem o espírito, não tratem com desprezo as profecias, e o 21 também, mas ponham à prova todas as coisas e fiquem com o que é bom. O que ele está dizendo é, por causa de falsas profecias, não se feche para o Espírito de Deus. Não se recuse a ouvir o Espírito de Deus. Não deixe que ele pare de usar você. Não impeça. Não rejeite, não despreze as profecias, porque existem falsas profecias. Ouça tudo e retenha o que é bom. Avalie, discirna. Isso é muito válido, porque a própria Bíblia se adianta para dizer que nós temos a unção do Espírito, e ele que habita em nós nos ensina todas as coisas. Lembremos que Paulo disse que esse Espírito que habita em nós testifica com o nosso Espírito. A verdade é que hoje, os cristãos do século XXI, como os cristãos do século VI da nossa era, já com o cânon todo, toda a revelação escrita na mão, não tem justificativa para não discernir. Se o que é dito não se encaixa na revelação da palavra de Deus, anátema, Paulo nos orientou. Se o que é dito contradiz o que a palavra de Deus ensinou, anátema. Se o que é dito precisa ser costurado para poder ter validade, porque não flui em toda a revelação da palavra que tem uma só mente, ela é una, anátema. Nós temos as Escrituras. Nós podemos fazer como os crentes de Bereia, examinar continuamente aquilo que está sendo ensinado e dito. Isso vale para a profecia púlpita,
púlpitica, a profecia que é ensinada no púlpito, o ensino da palavra pregada, ensinada e pregada através de nossos pregadores. Vale examinar. Não é se colocar na defensiva porque essa palavra não me agradou, não. É examinar a veridicidade daquilo que está sendo dito. Isso vale para nós e a santificação aponta neste sentido, nessa direção. Então maduros quanto ao Espírito Santo, maduros quanto aos dons espirituais, aqui subentendido na colocação profecias. Versículo 20, está dizendo aí, examinem tudo, ponham à prova, como Jesus disse a respeito e maduros quanto à separação do mundo, versículo 22. Afastem-se de toda forma de mal. Estaremos cada vez mais, isso não é coisa nova, isso já nos precede há muito tempo, mas vai piorando, claro. Estaremos cada vez mais sendo tentados e empurrados na direção de considerarmos normal aquilo que o mundo, por repetição, por decretos, decidiu como normal. Nas áreas de moralidade, nas áreas da sexualidade, nas áreas do casamento, o mundo criou e normatizou tantas coisas que vão na contramão do que a palavra de Deus autoriza e ensina, que por fim fica difícil saber o que é certo e o que é errado. Porque está legalizado, então é verdadeiro. Porque está legalizado, legitimou-se, literalmente. Não, precisamos ter cuidado, porque por ser repetida uma mentira, ela nunca vai virar verdade. Isso vale para o que a palavra de Deus condena na área da moral, da sexualidade, da vida conjugal, da criação de filhos. Não importa o que a psicologia moderna diga na forma de você tratar o seu filho. Atente para a palavra. Não importa que existam leis estabelecidas pelos homens, criando restrições na sua forma de educar seu filho. A única sabedoria que prevalece é a da palavra de Deus. E uma vez não atendida, não é o homem quem fez melhor e acertou e você vai produzir o que há de melhor na formação de um novo cidadão através da vida de seu filho. Não, não é. A Bíblia vai continuar sempre sendo a mesma quando te diz, ensina a criança o caminho que deve andar. Então, meus amados, quando ela chega para mim e para você e diz, afastem-se de toda forma de mal, ela usa de uma palavra forte. É como se ela estivesse dizendo assim, apostate no que diz respeito ao mal. O que é apostatar? Acabamos de ouvir. É abandono. É divorciar-se de uma aliança. Apostate de toda forma de mal. Você percebe que o núcleo da coisa, o investimento que está por detrás, privilegia alguém e prejudica outros? Abandone isso. Afaste-se de toda forma de mal. Eu me lembro de ser procurado por líderes dentro de algumas igrejas, líderes que vieram me pedir para orar por determinados processos judiciais que estavam correndo risco de não ser ganho para eles. E aí disseram, já até pagamos o juiz, mas ele ainda não julgou a nossa causa. Olha por isso, pastor. Eu fiquei pensando, será que eles me olham com cara de canalha para ter coragem de me fazer esse tipo de solicitação, de oração? Mas essas coisas fluem, correm. Elas estão aí entre nós. Afastem-se de toda forma de mal, Paulo diz. Toda forma. É a orientação da santificação que acompanha a esperança da vinda. Foi Jesus quem me advertiu para que aquele dia não me ache sobrecarregado das coisas desta vida. Isso vale para tudo, isso vale para as nossas festas, o nosso comportamento nelas, no uso das diversões que o mundo oferece. O mundo não oferece nada para melhorar você, em termos morais, em termos de santidade, nada, nada, nada. Ele é regido pelo Deus deste século, que só quer a destruição. Ele veio para matar, roubar e destruir. Tornar-se sócio dele, patrocinar aquilo que ele engendra, é apostatar da palavra. É ser um propagador do mal, do qual Satanás é Deus.
E por último, ele vai nos falar da santificação integral. Eu lembro de já ter, num pronunciamento em que fiz uso do texto de 1 Tessalonicenses capítulo 5, citei o versículo 23, lembrando que ele virou música entre nós, ele é tão bonito, não é? E há alguns que o leem de uma forma muito conveniente e convenientemente reprovável. Quando leem assim, aqui, que o próprio Deus da paz os santifique inteiramente ou por completo, eles entendem assim: Deus que me santifique. A santificação é um processo do Espírito de Deus na minha vida. Quer dizer, eu sou apenas passivo nessa história. Não existe santificação ativa. Então temos que rasgar N textos da palavra de Deus, especialmente Romanos capítulo 12, 1 e 2. Hebreus capítulo 12, Hebreus capítulo 14. Eu disse N textos, estou citando apenas os mais glamourosos. Mas quando o texto diz que o próprio Deus da paz os santifique inteiramente, o que Paulo está dizendo ele está fazendo um arremate, ele está fazendo um fechamento. Porque ele vem falando dessa santificação na qual eu sou ativo, ele está dizendo, e que Deus honre isso aí, que Deus abençoe isso aí, que Deus faça um complemento sobre este seu investimento pessoal. Porque é claro, santificação é coisa do Espírito de Deus, eu preciso do concurso dele. Paulo já disse isso. Para estas coisas, quem é idôneo? Preciso dele, você precisa dele para manter a santificação da minha vida. Mas isso não significa que eu devo dar lugar ao mal. A Bíblia diz isso: não dê lugar ao diabo. Não entristeça o Espírito de Deus. Não apague o Espírito, você leu aqui. E então ele arremata dizendo que ele mesmo vos santifique por completo. Aí é muito bonito, porque ele destrincha isso, né? Que todo o espírito, a alma e o corpo de vocês sejam preservados e irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Já tivemos a oportunidade de dizer que esta linguagem, na vinda, significa até a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Então não é lá, quando ele estiver vindo, que você seja santificado, não. Todos os vossos ser, espírito, alma e corpo, sejam plenamente conservados e irrepreensíveis. Percebe por que ele diz que Deus os santifique por completo? Porque ele está falando de uma conservação daquilo que você está mobilizando como resposta consciente ao que lhe foi dado. Sua santificação pessoal, ela tem de responder a Deus. E aí ele chega e diz que todo o seu ser, espírito, alma e corpo, serão plenamente conservados e irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Não tem tempo para isso, mas eu quero pontilhar, pelo menos, umas observações aqui para esclarecer e não confundir. Existem umas divisões de entendimento da estrutura humana, biopsicofísica, biopsico-espiritual, melhor dizendo, que fazem pequenas diferenciações. Então, há uma corrente que diz que o homem tem é tripartido, ele é composto de espírito, corpo, alma e espírito. Há o outro que vem e diz, não, o homem só tem duas partes, ele é dicotômico, ele só tem espírito e corpo, a alma faz parte do corpo, e então não existe essa terceira categoria, que seria a alma, o espírito e o corpo, como se a alma também fosse eterna. Bem, o que eu quero dizer para os irmãos, e é importante, é que tricotomia ou dicotomia não são importantes em si mesmas. Elas não vão te levar a uma definição que vai fazer um grande diferencial na sua confissão. Não. Há aqueles que fecham discurso e batem pé em cima, mas, sabe, é a mesma coisa que está discutindo que o batismo é para imersão, aspersão, a fusão, nunca chega a lugar nenhum e, na verdade, todos eles acabam batendo no mesmo ponto. O que é? Importa que o cristão seja batizado. Ou seja, por mais que eu degladie aí em defesa da minha liturgia, ela não passa de liturgia. Ou, mas doutrinariamente, biblicamente tem que ser de tal e tal forma. Biblicamente o que acontece é que Jesus nos mandou batizar. O resto é forma. De igual maneira, o homem tem uma parte espiritual e uma parte material. A material vai virar pó na terra. A espiritual parte para Deus, e o espírito volte a Deus que o deu, e o pó volte à terra como era, e o espírito volte a Deus que o deu. Está em Eclesiastes e é universal. Se você quer associar a alma aí dentro desse espírito, associe, não importa. O que importa é saber que, de fato, nós temos uma parte espiritual e uma parte física.
Na parte física, podemos acessar a alma, os sentimentos, o centro da estrutura psíquica. Mas o Espírito de Deus se comunica com o nosso espírito. E o nosso espírito é o que de fato somos. O que está do lado de fora é só a forma que envelhece e morre. A verdade é que Paulo está dizendo aqui que toda a estrutura do nosso ser, seja ele pensante, seja ele sensitivo, seja ele reagente, sejam preservados, irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Não é a única vez que Paulo vai falar da necessidade da santificação do corpo. Ele deixa claro que a carne habita no corpo. Mas ele diz, no mínimo, mais 2 vezes, em 1 Coríntios 6 e em 2 Coríntios 6, que o nosso corpo é santuário do Espírito de Deus e precisa ser santificado. Existe uma atenção quanto a santificar o corpo. O corpo se move neste mundo. Eu sou o que sou e me expresso do que sou através do meu corpo. A minha voz habita meu corpo. Meus olhos habitam o meu corpo. Meus ouvidos habitam o meu corpo. Então os órgãos dos meus sentidos estão no meu corpo físico. E é através deles que a minha carne se manifesta ou se alimenta ou passa fome. É através desses sentidos físicos. O pensamento também contribui? Claro que contribui. Mas a ênfase que eu quero mostrar aqui aos irmãos é que há uma legião de cristãos entre nós, livres pensadores da Bíblia, e que nós chamamos de liberais, que entendem que o corpo é matéria e Deus não faz questão dessa matéria, e então pouco importa se você cuida dele ou deixa de cuidar. Ele não responde por alguma coisa que se chame santificação. Cuidado, a carne habita no corpo e ela milita contra o espírito, que habita onde? No corpo. Então, meus queridos, Paulo deixa claro que o meu corpo precisa ser santificado porque ele é santuário do Deus vivo. E é bonito ele dizer que essa santificação que Deus referenda, que Deus concorre para torná-la completa, ou seja, irrepreensível, sem dupla personalidade, sem claudicar, até a parousia, até a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, tem de ser observada. Por último, e eu digo que é por último, porque essa exortação final, onde ele pede oração, onde ele diz que os crentes devem se saudar com o ósculo santo, isso não é importante para as nossas observações no fechamento de uma carta. Então, por último, é o que você tem aí no versículo 24, que tem uma beleza extraordinária, porque tem um significado que vai além do fechamento do argumento imediato. O argumento imediato é ele dizer que você deve ser santificado e aí procurar que o Deus da paz te santifique de todas as maneiras. Aí ele diz, ele fará isso, porque ele é fiel. Quem te chama é fiel e fará isso, mas vai além. Vai além por quê? Exatamente porque você pode tripartir esse único versículo 24. Primeiro ele vai falar de que você é chamado por alguém. Aliás, ele está falando primeiro de quem te chama, para depois dizer que você é chamado por esse alguém. Aquele que o chama. Todos nós somos resposta de um chamado de Deus. Glória ao seu nome. Isso fala de vocação divina. Isso fala do desejo de Deus, da soberania de Deus. Isso fala com todas as letras do fato de que eu e você apenas respondemos. É por isso que somos crentes. Demos resposta a algo que, na verdade, foi inaugurado no coração, no pensamento de Deus. Não fui eu que me ofereci, não fui eu que me candidatei, não fui eu que pulei na rede. Não. Ele me chamou. Todos os que são chamados, Paulo diz, Romanos capítulo 1. Não vou entrar em pontos doutrinários aqui. Quero apenas chamar a atenção para o fato e conduzir você ao fechamento desse versículo 24, porque ele diz que aquele que te chama é fiel. O que ele está dizendo é confie nele. Porque ele arremata exatamente e conclui dizendo isso. Ele vai fazer. Ele vai cuidar de você, ele vai santificar você, ele vai tornar você irrepreensível. Ele está ocupado com isso, ele vai fazer. E a linguagem, ele está ocupado com isso, me remonta a Jeremias 18, quando ele fala do oleiro ao profeta e descreve naquela alegoria que Deus, a profecia que Deus cria a partir daquela alegoria, da observação dele
do oleiro lá na olaria, mexendo no vaso, ele diz que o oleiro estava entregue à obra da sua mão. Nosso Deus, este oleiro, e nós, esse vaso, estamos vivendo exatamente essa experiência gloriosa, porque Ele é fiel. Ele está entregue à obra da sua mão, através do seu Espírito, que Paulo enfaticamente declarou em Efésios capítulo 4, versículo 14, que o Espírito de Deus é o penhor da nossa herança até o dia da nossa redenção. Ele é o grande guardião da nossa fé e da nossa vida espiritual. Mas eu, em particular, amo por demais o versículo 24, porque para mim ele é o norte da minha vida espiritual, da minha vida ministerial. Eu creio com todas as minhas forças nesta declaração de 1 Tessalonicenses 5, 24, quando Paulo declara: aquele que te chama é fiel e fará. Ele te chama, ele me chamou. E ele fará porque é fiel. Glória seja o seu nome. Amados irmãos, não é bonito pensar que a palavra de Deus que nos ensina e exorta conosco arremata todo este ensino glorioso pelo qual viemos passando, caminhando nesses últimos meses, estudando esta carta, começando a falar em santificação e termina falando em santificação. A importância de nós vivermos como quem tem consciência de que está no mundo, mas não é dele. Transita no mundo, mas trata destas coisas como se não fossem, para usar a linguagem de Paulo aos Coríntios. Não é importante pensar como Deus investe nessa direção. É evidente que corremos sempre todos os riscos de esbarrarmos com os legalistas entre nós, que quando pensam em santificação pensam em figurino, pensam na exterioridade, o que é extremamente hipócrita em todos os sentidos. Mas outro tanto, no outro lado, estão aqueles que acham que o trato com as coisas deste mundo não implicam em nada, não comprometem, uma vez que a minha consciência, isso não existe. O meu trato com as coisas do mundo diz, na linguagem de Paulo em Romanos capítulo 6, para que lado eu estou pendendo. Entende? A questão é, meus queridos, entendamos bem ou mal, a parousia, a vinda de Jesus, requer que a igreja esteja pronta para ela. A igreja sou eu, a igreja somos nós. A parousia requer que vigiemos. A doutrina da vinda do Senhor Jesus Cristo pretende que sejamos achados separados, santos, para o dia da sua vinda. E isso eu vou encerrar fazendo a leitura desta exortação de Pedro, não é em Paulo? Na segunda carta. O dia do Senhor, porém, virá como ladrão, eu estou lendo 2 de Pedro, capítulo 3. Os céus desaparecerão com um grande estrondo, os elementos serão desfeitos pelo calor, e a terra e tudo que nela há será desnudada ou queimada, como dizem outras versões. Visto que tudo será assim desfeito, que tipo de pessoas é necessário que vocês sejam? É uma pergunta. Esta pergunta nos responde em cima de tudo que acabamos de argumentar. E aí ele arremata no finalzinho do versículo 11. Vivam de maneira santa e piedosa, esperando o dia de Deus e apressando a sua vinda. Amém? Seja assim com você. Nós vamos fazer uma pausa, não só nas minutas. As minutas terão pausa até fevereiro, quando retomaremos com Gálatas. Mas faremos uma pausa em nossas lives agora até a segunda semana de janeiro, para estarmos nos recuperando aí dos embates do dia a dia e tendo um tempo de descanso necessário, e assim vocês descansam também da nossa voz, da nossa imagem, e estejam orando por nós ao longo desse tempo. Com isso, eu lhes desejo um feliz ano novo, que Deus os abençoe muito nas suas esperanças e expectativas para um novo calendário, uma nova disposição de atividades e de vida com Deus, e que permita ao Senhor que este novo ano do nosso calendário nos encontre mais próximos dele, para o louvor de sua glória.
Deus te abençoe e te fortaleça, hoje e sempre. Obrigado por sua companhia, por sua participação, pela divulgação desse ministério, por seu apoio, por sua participação intensa, e sempre aqui, semana após semana, pacientemente nos ouvindo e desejando aprender da palavra de Deus. Bem-aventurados vocês que têm sede e fome desta palavra, porque o Senhor prometeu que quem tem sede e fome da justiça, os famintos serão saciados. Eu conheço aqueles que não têm o menor interesse. Louvo a Deus por esses que são movidos por essa fome e sede e não abrem mão dessas oportunidades. Deus te abençoe e te fortaleça e receba a minha gratidão por toda a sua companhia e participação até hoje. Deus te abençoe e guarde em nome do Senhor Jesus. Uma boa noite e o Senhor te abençoe. Amém.